No dia 13 de março de 2019, por volta das 9h30 da manhã, 2 atiradores entraram na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, e mataram 5 estudantes e 2 funcionárias da escola. Após toda a ação, segundo informações divulgadas, um dos atiradores atirou em seu comparsa e depois se suicidou. Hoje, dia 13 de março de 2024, completa 5 anos da tragédia na Escola Raul Brasil, em Suzano. Apesar da fatalidade que ceifou a vida de pessoas inocentes e deixou famílias devastadas, os sobreviventes precisaram ter muita força e resiliência para continuar. Kelly Barbosa, hoje com 20 anos, é uma das sobreviventes da tragédia. Com 15 anos, na tentativa de sair da escola ainda com vida, deu de cara com um dos atiradores e teve uma luta corporal que durou alguns segundos, mas graças às suas aulas de jiu-jitsu, conseguiu se estabilizar e fugir na primeira oportunidade que teve. Dia 13 de março de 2019, eu estava dentro da Escola Raul Brasil e 9h30 da manhã, que era o horário do nosso intervalo, eu estava em frente à diretoria. Quando eu escutei o primeiro tiro, eu estava com uma amiga comendo um lanche, porque era intervalo, hora de comer, etc. Eu soube que eram tiros porque o tiro ele tem um barulho específico, o tiro ele tem um estalo mais agudo, mais seco. Então eu sabia que não eram fogos. Eu tomei essa decisão porque eu sempre pensei mais com o meu lado racional. Então, ao invés de eu ficar sem rumo, eu soube que eu precisava sair dali, senão eu iria acabar sendo morta igual as outras pessoas. Então, quando eu soube que o que estava acontecendo, que é muito rápido, é uma coisa assim, muito de flash, sabe? É muito rápido. Eu soube que eu precisava sair dali, só que primeiro, como instinto humano, a gente se esconde para ver o que está acontecendo. Então, primeiro eu me escondi, eu pulei o muro e fui até o refeitório, onde estavam as pessoas sendo refugiadas pelas tias da merenda, etc. E quando eu pulei, eu vi o Guilherme passando e o meu raciocínio foi que se eles entraram pela entrada principal, provavelmente poderia estar aberta. E foi um tiro no escuro, foi algo que eu tinha que fazer, eu não tinha muito tempo para pensar, então eu simplesmente levantei a cabeça, fui com a cara e a coragem e consegui abrir a porta. Esse assunto, ele é bem sensível, porque quando você não espera algo tão violento e tão rápido, você não tem muita consciência do que está acontecendo. Então, quando eu fui sair, que ele me segurou, a única coisa que eu conseguia pensar é que eu não iria mais conseguir sair da escola. Eu não sabia se ele era uma vítima, mas no momento em que ele segurou os meus braços e começou a me dar vários murros, eu tive a certeza absoluta de que eu iria morrer. E a minha espinha congelou, eu fui tomada pelo medo, mas eu não travei. A minha reação foi tentar empurrar ele ao máximo, tentar sair dali. Eu não queria morrer de jeito nenhum, eu estava com muito medo, apavorada. E a única coisa que passava realmente na minha cabeça é que eu já estava morta. O tempo todo eu perguntava por que ele fazia aquilo. Eu falava, por que você está fazendo isso? Eu não te fiz nada, para de fazer isso, por favor, me solta. E ele não falava nada. A expressão no rosto dele era de ódio puro, não existia mais nada, era ódio o que ele estava sentindo. E eu não entendia porque eu nunca vi ele na minha vida. Só que depois de um tempo eu entendi que o ódio não era comigo, ele não sentia ódio de mim, ele sentia ódio dele, ele sentia ódio da vida dele, ele sentia ódio das pessoas e do mundo. E foi nesse momento que eu comecei a realmente também estudar sobre coisas sociais e tentar saber o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa. Quando eu saí da escola, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi ligar para minha mãe, para os meus irmãos, para minha família. Eu saí da escola e eu encontrei um amigo e eu falava para ele pra gente voltar pra escola, porque eu vi as pessoas sendo mortas, eu vi as pessoas tentando fugir e ele atirando e aquela coisa toda, só eu sei o que eu vi naquele momento. E quando eu saí, eu falei pra gente voltar, só que ele falou não, ele tá lá, a gente vai se machucar, ele vai matar a gente, e eu acabei não indo. Quando eu consegui chegar na Bonafonte, que é uma distribuidora de água que tem aqui perto,
Eu perguntei se eles podiam me emprestar o celular para ligar para minha família, eles emprestaram, só que na hora que eu liguei para minha mãe, ouvir a voz dela foi tão confortante naquele momento que todas as emoções naquele momento que eu tive com o Luiz acabou expandindo e saindo. Eu comecei a chorar, me debulhar em choros e lágrimas e gritos, e eu não consegui falar. Então o cara que trabalhava lá, um homem que trabalhava lá, ele falou, não, deixa que eu falo. E ele também não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele só falou, olha, ela tá falando que mataram alguém, que teve tiros e tá acontecendo alguma coisa. E em 6 minutos o meu irmão e a minha mãe chegaram, e na hora que eu abracei eles foi a melhor sensação da minha vida. Eu senti o conforto da minha família e eu senti que eu estava segura e que eu estava viva. Para minha ficha cair, demorou umas 2 semanas. Nesse tempo eu não existia, eu não estava existindo. Eu estava tão apática que eu não conseguia sentir a tristeza, eu não conseguia sentir a raiva, eu não conseguia sentir a alegria, eu não sentia absolutamente nada. Era só a minha carcaça que estava ali naquele momento. E quando a minha ficha realmente caiu, foi quando eu pulei no abismo. Quando a minha ficha caiu, eu chorei por várias e várias horas, eu me tranquei no quarto, e quando isso aconteceu, demorou anos para eu conseguir me reerguer de novo. Eu tentei, por algumas vezes, começar o acompanhamento psicológico. Eu não tinha recursos, na verdade eu ainda não tenho recursos para fazer um acompanhamento psicológico, por mais que eu precise muito, eu sei que eu preciso muito fazer, porque ainda tem muitas coisas que não foram curadas dentro de mim, tem muita coisa que me assombra, que me faz ter pesadelos, ter terror noturno, que me faz não dormir por dias, que me traz muita apatia também. Eu parei de fazer, eu comecei, parei, comecei, e cada vez que eu me aprofundava um pouco mais na minha mente, ou eu acabava não tendo coragem de enfrentar os meus próprios demônios, ou acontecia alguma coisa que me fazia parar de fazer. Então eu não tive uma conclusão disso tudo, então tá incompleto. Existe algo incompleto em mim que agora eu tô tentando buscar para conseguir me curar disso tudo. Eu tive apoio da prefeitura em questão de estudo. Eu não conseguia mais estudar no Raul Brasil, e o prefeito da cidade, o prefeito Achiuchi, ele falou para eu estudar na escola, que é da família dele, o Lumbini. E eu fiquei meio relutante no começo, só que depois eu acabei indo. Eu agradeço até a Fundação Pitágoras, que foi quem pagou os meus estudos, os meus materiais escolares, porque eu não tinha condição de pagar. E foi esse apoio que eu tive. Teve várias pessoas que me prometeram várias coisas. Eu vou te ajudar na faculdade, eu vou pagar os seus estudos, eu vou pagar cursos para você, vou te ajudar a fazer isso, fazer aquilo. Donos de faculdades, donos de instituições assim grandes, e acabaram não dando em nada. Depois de um tempo eles sumiram, eu fui atrás para ver o que acontecia, se eles iriam continuar me ajudando, e fui ignorada por todos. Então o único apoio que eu realmente tive foi o da prefeitura, que me ajudou com a relação da escola, dos estudos, e da Fundação Pitágoras, que pagou os estudos para eu continuar estudando e concluir o ensino médio. A palavra que resume é determinação, tanto que no meu Instagram tá Lara Impávido, que é determinação em italiano. E foi isso que aconteceu. Eu tinha 15 anos, eu não tinha instruções, a minha mãe também não tinha muitas instruções, e eu sempre soube que era eu por mim. E eu sempre tive comigo que ou você sente e chora, ou você se move e faz acontecer. E essa determinação e essa força, que foi pela criação que a minha mãe me deu, acabou fazendo com que eu criasse forças para continuar estudando, mesmo naquele cenário que eu ainda terminei e concluí o primeiro ano, então meio aquele cenário. E eu soube que eu não estava sozinha, porque todas as pessoas que também sobreviveram ao massacre, elas também tiveram que voltar a estudar, e cada pessoa teve a sua força diferente, cada pessoa buscou força em algum lugar, cada pessoa pensou de uma maneira diferente, mas todos conseguiram. E por mais que alguns ainda estejam bem abatidos, por mais que alguns não tenham superado ainda, não dá para dar ré, tem que ir só para frente. Eu falo sobre o assunto hoje porque depois do dia 13 de março desencadeou vários outros acontecimentos.
me colocavam em grupos de adolescentes de 13 a 16 anos, onde eles enxergavam Luiz e o Guilherme como heróis. Eles enxergavam eles como supremos por terem assassinado crianças. E várias pessoas entravam em contato comigo falando que iriam me matar, que iriam fazer mais massacres. Chegaram a mandar foto da frente da minha casa para mim, números desconhecidos. E eu falo sobre isso hoje porque de 2019 para cá eu me mantive anônima. Eu tentei ser anônima, eu tentei ficar na minha, não ser vista, não ser lembrada, não ser nada. Eu simplesmente queria ficar dentro da minha cabeça, só que hoje eu vejo a importância de falar sobre a segurança nas escolas, falar sobre a defesa pessoal, defesa da mulher, defesa da criança, de qualquer pessoa. Eu entendo que isso é necessário para que não aconteça mais tragédias, porque quantos adolescentes, quantas pessoas inocentes mais vão morrer até as pessoas darem atenção para isso? De lá para cá eu não vi mais nada acontecendo, eu não vi as pessoas reforçando segurança em escolas, eu não vi as pessoas falando sobre a necessidade da segurança, eu não vi as pessoas falando sobre a necessidade da defesa pessoal. E eu quero fazer a diferença nisso. Eu quero instalar jiu-jitsu em escolas, eu quero levar o jiu-jitsu gratuito, eu não quero que seja pago, eu não quero que as pessoas me paguem, eu não quero esse tipo de coisa, mas eu quero que as pessoas elas tenham autonomia para poder defender a si mesma, defender as famílias, porque a gente está suscetível a tudo. Eu me sentia segura no Raul Brasil, eu não estava. E eu entendi que em nenhum lugar mais a gente está segura, se nem dentro de uma escola. Então a necessidade que eu tenho de falar sobre isso hoje é poder realmente fazer a diferença. Tem uma frase que eu e o meu professor, a gente sempre fala, que é: o mundo se move quando eu me movo. Então não adianta eu sentar e chorar, ai, aconteceu comigo, que tristeza, não. O que eu posso fazer agora, o que está no meu alcance fazer agora, é correr atrás para que esse tipo de coisa nunca mais venha acontecer e diminuir, tentar pelo menos, diminuir a violência dentro de escolas, violências domésticas, bullying e etc. Eu sempre tive muito fascínio pelo cérebro humano, a forma que ele funciona, pelo psicológico. Eu sempre fui fascinada por entender isso, porque o cérebro ele faz coisas assim surpreendentes. E desde pequenininha eu sempre gostei de estudar esse tipo de coisa. Quando eu era pequenininha eu falava que eu queria ser policial e depois eu falava que eu queria ser delegada, porque a gente lida com as pessoas e com a mente das pessoas, principalmente as pessoas que não têm o equilíbrio e acabam fazendo coisas hediondas como um massacre. As pessoas elas não têm estrutura emocional, elas não têm estrutura familiar, social, falta as coisas na vida dela. O que eu posso falar para vocês é que eu sei que não é fácil. Eu entendo, principalmente aos sobreviventes da escola, eu entendo o quanto é difícil você acordar todo dia e você sentir como se você tivesse morrido em 2019 e que hoje é só uma carcaça. Só que da mesma forma que eu estou conseguindo, eu não consegui me levantar totalmente ainda, não vou ser hipócrita de falar isso, mas da mesma forma que eu estou conseguindo, eu sei da capacidade de vocês. Eu sei que vocês conseguem se levantar também. Então, busquem a terapia, que é muito importante. Busquem a terapia. Busquem pensar que ao invés de vocês estarem presos em 2019 ainda, vocês estão aqui, vocês sobreviveram, vocês têm uma vida, uma carreira profissional, vocês vão construir coisas. Então, usem essa motivação para poder reerguer vocês. Vocês não morreram, vocês ainda estão aqui. De acordo com a assessoria de Hillary, recentemente ela ganhou parcialmente uma decisão na justiça contra o estado de São Paulo. Procurados pela Hillary, nosso escritório escolheu pela ação de indenização por danos morais, que visou reconhecer a responsabilidade do Estado, mediante o ocorrido aqui na Escola do Raul Brasil, bem como a fixação de uma indenização a título de danos morais. No ano de 2024, mais especificamente em janeiro, nós tomamos ciência de que foi publicada uma decisão do processo, onde efetivamente foi reconhecida a responsabilidade do Estado, ou seja, o Estado falhou na proteção das vítimas aqui do acidente, e foi fixado um valor pecuniário a título de indenização.
Bom, em consulta simples ao processo, nós já verificamos que houve recurso por parte da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, a qual representa o Estado, né? Então, nós vamos aguardar que nós sejamos citados para que nós possamos novamente colocar o nosso ponto de vista, a grosso modo, no processo, e os autos serão remetidos ao Tribunal de Justiça. O que nós esperamos do Tribunal de Justiça é que haja a majoração da indenização, tendo em vista que nós, ao nosso ver, enxergamos que o valor fixado foi pouco. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo afirmou que, após a tragédia em Suzano, 550 psicólogos ficaram disponíveis para atendimento presencial nas escolas estaduais. Além disso, no ano de 2023, 1.000 seguranças não armados foram contratados para atuarem em escolas selecionadas com base no critério de vulnerabilidade. E por fim, a SEDUC também implementou o botão de pânico, que faz comunicação direta com o Copom em casos de conflitos graves em escolas. Estas foram as ações tomadas para aumentar a segurança nas escolas.